Mas aí veio o pior. Ela disse, dona Ana, ele agora precisa de uma reunião espírita. Eu disse, eu não vou. E por que não? Porque o diabo está lá. Ué, como é que você sabe? Todo mundo diz. Mas todo mundo dizia que você era paralítico, e não era. Eu disse, mãe, eu não vou. Mãe sorriu e disse assim, vai. Aonde é a reunião? A senhora disse, mãe, eu não vou. Vá. E eu fui. Era um lugar meio distante no povoado. Meu pai não quis ir, porque os homens são muito corajosos, mas sempre delegam as esposas. E eu fui. Como era coisa demoníaca, eu levei um terço do bolso, que quando Satanás viesse, eu apresentava o terço. Claro, então fomos. Quando chegamos e entramos na sala, eu tive a maior surpresa da minha vida, porque ali estava o tabelião de notas, que era uma autoridade, o gerente do Banco do Brasil, que era outra autoridade, o meritíssimo juiz de direito, a zeladora do altar do coração de Jesus, do qual eu também era devoto. E algumas pessoas, eu digo assim, meu Deus, olha quanto feiticeiro, que horror. E fiquei apavorado. A zeladora do altar do coração de Jesus olhou para mim e disse, caluda, hein? O que se passa aqui não se conta lá fora. Quando eu saí, eu contei a todo mundo, é claro. Eu era muito jovem. Mas o curioso é que eu fiquei ali apavorado, esperando uma força demoníaca. Era claro, eu fui levado para sentar-me à mesa. E ali à mesa, eu fiquei aguardando, segurando o terço. Quando o presidente levantou-se e começou a orar a prece de Cáritas, a mais bela prece que eu jamais ouvi, eu percebi que ele irradiava uma luz peregrina. Emocionei-me e perdi a consciência. Quando eu voltei ao normal, minha mãe chorava e dizia, meu filho Zeca, meu irmão José, acaba de falar pela sua boca. Eu disse, mas como? Eu estava cochilando. Não, meu filho, seu irmão acabou de falar. Eu fiquei com tanta pena de mãe, digo assim, coitada, na primeira sessão já ficou maluca, porque o povo dizia que o espiritismo levava à loucura. Assim eu comecei, é uma larga história. Olá pessoal, hoje nós iremos falar de um tema diferente. O tema de hoje é o transe mediúnico. Está no programa 2, módulo 2, é o tema 4. Está na página 111, o transe mediúnico. Só que antes de iniciarmos esse tema, ele faz referência ao programa 1, que também já trabalhamos o tema transe mediúnico. Então, quem quiser dar uma revisada, porque tem mais em detalhes, mais aprofundado, dá uma olhada no que fala o programa 1, módulo 2, tema 2. Logo no início, fala assim, todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou más, fazem ressonância na mente do encarnado ou desencarnado. Então, vocês vão lá, buscam se aprofundar nesse tema aqui. Nós vamos agora voltar para o programa 2, módulo 2, tema 4. Eu sempre faço referência ao material, porque às vezes as pessoas não estão nos acompanhando desde o início desse curso ESME e fica sem entender que sequência é essa que a gente está fazendo. Então é a sequência do material da FEB, do ESME, que é o estudo da mediunidade. Então vamos lá. Primeiro, há que se considerar o que seja transe. Nós vamos nos referir etimologicamente, ou seja, o estudo da palavra, o que significa a palavra transe. Quando você fala transe, é como se tivesse tendo uma crise, algo acontecendo que chamasse atenção. Então, essa é a origem etimologicamente da palavra. A palavra transe é um momento de crise, é um momento em que está acontecendo um momento crítico. Isso aí é em termos de dicionário, como eu já falei etimologicamente. Só que nós vamos estudar baseado na codificação de Kardec sobre o tema mediunidade, o que seja crise, e nós gostaríamos de utilizar um pouquinho um conceito da psicologia, que vai nos ajudar muito. Então, a crise, que é esse momento de transe,
ele acontece no intervalo entre a vigília e o sono. Estado de vigília é quando nós estamos despertos, acordados. O estado de sono, todos já sabem o que seja o estado de sono. Você está com o corpo relaxado, um estado mais voltado para o descanso, para o repouso. É um momento de descanso. Então, o transe, que é isso aqui, vai estar nesse intervalo entre a vigília e o sono. Há que se destacar que transe não é sono. Transe não é sono. Eu estava dormindo, eu estava na reunião mediúnica, e aí eu então em casa tive um cochilo, e aí eu entrei em estado de transe. Vamos deixar bem claro, isso aí pode ser sono, desdobramento, um cochilo. Por quê? Porque transe não é como um sono que você afrouxa todos os laços. E nós vamos entrar em detalhes quando vai dizer que a mente permanece na base de todos os fenômenos. Ou seja, se eu estou consciente, o que a mente permanece na base de todos os fenômenos? Se eu estou consciente do que está acontecendo, eu não estou dormindo. Então, é um estado realmente entre o estado de vigília e o sono. Esse momento de intervalo entre o sono e o estado de vigília, existe nesse momento uma baixa tensão psíquica. Eu não estou com os meus reflexos cognitivos tão despertos, baixei o psiquismo. Baixa tensão psíquica é que eu não estou tão assim em estado de alerta, eu não estou tão consciente do que eu estou fazendo. Voltando, estou lucidamente sabendo do que aconteceu, mas só que existiu uma baixa da minha tensão psíquica, que é uma dissociação da consciência. Voltamos novamente à psicologia. A psicologia vai nos dizer que aqui é o estado de consciência, Ó eu aqui consciente, esse aqui é a minha consciência. Aqui é o que? Meu eu, o meu ego, esse aqui sou eu desperta. Só que no momento em que há uma dissociação, eu já não estou tão ligada ao meu estado consciente. Aí eu vou para onde? Eu baixei ao estado inconsciente. E aí, Carmen? Consciência, inconsciência, inconsciência, o que é isso? O que quer dizer o transe? O que quer dizer o transe é porque nós, durante o nosso dia todo, nossa vida, a gente está nesse pedacinho aqui, A gente acha que é isso aqui que é o eu. Então é o que eu fiz hoje, é o que eu vou fazer amanhã, é minhas obrigações, meus sentimentos. Só que nós não somos só esse eu. Nós temos uma bagagem enorme de experiências anteriores. Isso aí, quem está falando os psicólogos, os estudiosos da psicologia falam que nós temos esse inconsciente. Só que a psicologia transpessoal, através principalmente do renomado Carl Gustav Jung, ele vai trabalhar que nós somos isso aqui. Inconsciência é estado de adormecimento de todas as nossas experiências pretéritas. Ele vai nos mostrar que tudo aquilo que às vezes a gente tem alguns estados assim, que é isso? Eu não fiz isso, eu vim da onde? Estava no nosso inconsciente, estavam guardados de nossas bagagens e de outras experiências. Então, quando há um mergulho no inconsciente, a gente vai perceber que há experiências e lembranças intrínsecas ou com ação externa. Essas experiências, intrinsecamente falando, é o que eu trago acumulado ao longo de minhas experiências, de minha vivência, de outras vidas e por aí vai. E as ações externas é o quê? O que acontece externamente que vai fazer com que eu entre em estado de transe mediúnico. Um espírito, quando aproxima do médium, então aqui tem uma mediunidade ostensiva, e aí ele entra em estado, ele absorve tudo aquilo que o espírito, o algo externo, que é a ação externa, vem até ele e manifesta aquilo, a personalidade daquele ser que aproxima, que é um ser espiritual.
Isso aí é um mergulho no inconsciente. Porque o perispírito dele, do médium, se expande, o outro aproxima, que é o espírito, e há como se tivesse uma junção, não penetração, junção de dois perispíritos. E nesse momento, ele pega toda a carga de emoção, que nós já falamos antes, pega as palavras, os medos, as tristezas, as alegrias daquele espírito que se aproxima. Isso aí é uma ação externa. E nós falávamos antes do nosso inconsciente, que são as nossas bagagens de outra vida. E para que isso aconteça, esse caminho do transe, há que ter uma passividade. É esse momento que é o intervalo entre a vigília e o sono, que acontece a passividade, porque eu nem estou totalmente desperto, conversando, agitando. Olha o comportamento de um médium numa reunião. Ele fica mais tranquilo, aí vem de uma forma mais tranquila. A não ser que seja um fenômeno de possessão, que o espírito entra no corpo de alguém e começa ele no meio da rua, aí já é uma outra situação. Nós estamos nos referindo a uma reunião mediúnica em que o médium está lá, passivamente, com controle, com equilíbrio, que não é um processo de possessão. Então, se existe um momento de repouso, digamos assim, aí ele não vai estar dormindo e nem vai estar desperto. Ele vai estar em estado de passividade, que dá o caminho ao transe. Quem vai falar muito bem sobre isso é um psiquiatra e espírita chamado Jorge Andréa. Quem quiser pesquisar sobre os trabalhos voltados sobre transe, ele tem muito material em vídeos, em livros, ele é muito estudioso na parte da mediunidade e ele vai falar em detalhe. Inclusive, Jorge Andréa vai nos dizer que o transe que mais chama atenção é o transe mediúnico. Por que ele diz isso? O transe que mais chama atenção é o transe mediúnico. Porque ele diz, como nós sabemos, quem estuda a doutrina espírita, que a mediunidade é algo fisiológico, é uma coisa que a pessoa já nasce com aquela predisposição. Então ele nos diz que aquilo é um processo natural. Ele existe os receptores que recebem, é como se fosse, ele ainda cita em detalhes que temos uma glândula, que existe pequenos cristais juntos dessa glândula. Essa glândula fica mais ou menos aqui atrás da nuca, na direção do terceiro olho. Todos nós temos essa glândula pineal. Uma pessoa com mediunidade ostensiva vai ter uma glândula pineal cheia de cristais, como se fossem pedrinhas preciosas, só que de tamanhos maiores do que normalmente os outros não têm. E sabe como é que funciona esses cristais que tem na glândula pineal? Como antenas parabólicas, receptores. Então o médium ostensivo tem esses cristais maiores e isso já foi comprovado através de estudo. Eu estou falando de um estudioso do assunto, um psiquiatra que tem a formação médica. Então, quem quiser mais assunto, então o que ele fala com isso tudo? Que existe um plug. Ele diz que o médium tem como se fosse um plug. Quando você tem uma tomada, não precisa, para poder a tomada funcionar, você enfia no plug e começa a funcionar. Mas aquela tomada tem que estar passando energia. Se ela não tiver ligação elétrica, a tomada não começa a funcionar. Então essa energia é justamente isso, a mediunidade. Então o espírito chega, busca o receptor. O receptor é um médium que vai se comunicar e dar a mensagem que ele quer. Então, o que nós gostaríamos que ficasse bem assim, que vocês internalizassem bem, é que transe não é sono. Sono é um momento em que o espírito, que nós vamos deitar, é um estado fisiológico em que eu relaxo todos os meus órgãos, meus nervos, e aí eu durmo. Não é isso. Não é também um estado de vigília, é um intervalo entre os dois. Leon Denis, ele vai nos falar também do que seja o transe. Ele começa falando que transe é a emancipação da alma. Sim, mas sono também não é emancipação da alma? Como é que transe não é sono?
Nós sabemos no Livro dos Espíritos que se você perguntar o que é um sono, vai dizer que é emancipação da alma. É emancipação da alma, só que não é com todas as percas de todos os sentidos. Ele não há supressão total da vigilância. Há um relaxamento, não uma supressão total de todos os movimentos dele. Então, pode ocorrer aumento ou redução do metabolismo. Uma coisa muito interessante para a gente internalizar é que no momento que está acontecendo essa comunicação, esse relaxamento por parte dos médiuns, para que aconteça, que eles falam a dissociação, o relaxamento, e que venha a comunicação, a conexão como se fosse o plug de uma tomada, pode haver baixa, olha que interessante, pode haver aumento ou redução do metabolismo do médium. Vocês já prestaram atenção que quando acontece uma reunião mediúnica, quem já trabalhou em reunião mediúnica, quem já assistiu como convidado ou membro, que sempre estão falando assim, vamos ficar atentos, vamos ficar voltados para o trabalho, nós somos doadores de energia. Você sabe por que isso acontece? Além de facilitar o equilíbrio moral e psicológico, é porque no momento que há uma baixa desse metabolismo dos médios, porque há comunicações que o metabolismo dos médios, ele baixa total, porque aquele espírito vem com tanta raiva, tanta doença, tanto negativismo, que ele baixa. Aí os espíritos benfeitores vão lá num pessoal de apoio, como matéria mesmo, olha, recolhe toda essa energia e aumenta o metabolismo do médium. Agora já pensou, olha a nossa responsabilidade. O médium está lá se doando e falando e entregando o corpo dele para que aquele fale da sua dor, da sua revolta, do seu medo, da sua tristeza, e aí abaixa o metabolismo dele total, ó. Ele fica mais frágil. Aí ninguém doa nada, um está preocupado com sua vida, o outro está preocupado com sua casa, o outro está preocupado em pedir uma oração para A, para B, não está doando para aquele trabalho, porque aquele trabalho é o foco. Aí a espiritualidade fica, onde é que eu vou pegar para recompor o médium, porque o médium precisa de ajuda. O médium vai ser prejudicado por isso? De maneira alguma. Você sabe por quê? Porque mesmo que nós, fisicamente, nós não façamos a nossa parte, entrando em equilíbrio e doando boas energias, eles vão buscar das fontes da natureza. Eles têm que sair da reunião, buscar em plantas, buscar em rios, mas é um plano B, entendeu? O ideal seria todos do grupo, todos daquela sala estarem direcionados para esse trabalho e não botar plano B, plano C, porque a espiritualidade utiliza de todos os recursos, mas o ideal é que o grupo estivesse todos com essas energias irradiantes. Quando o irmão está dando a comunicação, todos envolvendo o médium, que ele seja bem sucedido, que Jesus tenha misericórdia. Cada um tem sua forma, sua maneira de fazer isso. Então hoje nós não vamos nos alongar com o tema transe, porque nós vamos entrar mais adiante, nós vamos entrar em detalhes como o grau de transe mediúnicos, as etapas do transe mediúnico. Então nós gostaríamos de focar mais hoje no conceito, que o conceito que nós gostaríamos que ficasse bem claro para vocês é que transe mediúnico é um estado entre a vigília e o sono. Não é sono. Ah, eu dormi. Olha, minha irmã, eu estava na reunião, eu entrei em transe, dormi, fui na casa de A, de B, de C, fiz uma ajuda fora daqui. Ó, teve um acidente de carro na estrada. Venhamos e convenhamos. Será que você realmente não dormiu? Não foi pegar um descansozinho para seu corpo físico e tá dizendo que você fica em desdobramento? Porque toda reunião, que desdobramento é esse? Que nem o mentor, nem os trabalhadores da casa, ninguém nunca falou que ia ter uma médium, que ia ter, ou um médium que ia fazer esse tipo de trabalho. Então, é para vocês terem clareza do que seja isso, e que o transe mediúnico é o momento em que o meu eu, que é o meu ego, se afasta um pouco, o que é meu eu, a minha personalidade atual, e o meu
o meu maior patrimônio, que é o self, o que é self? Self é um inconsciente, é tudo aquilo que eu tenho de bagagens de muitas existências. A psicologia científica vai dizer que são experiências dessa vida, que é da minha infância, que é durante o útero, minha mãe não teve uma boa gravidez, e tá tudo lá guardado, que é durante a minha infância, a estado de adolescência. Vai ficar limitado o self a essas experiências dessa vida atual. Mas como nós estamos nos referindo a um grupo espírita, cabe usar um pouco dos termos da psicologia transpessoal, que o self vai além da nossa existência, que vai além de todas as nossas experiências que estão aqui acumuladas e guardadas, que é o nosso eu maior, a nossa maior personalidade. Então, por enquanto, nós vamos parar por aqui e no próximo encontro nós usaremos de maior detalhes para poder pontuar a classificação do que seja o transe mediúnico. Que Jesus, nosso mestre amado, esteja sempre conosco em todos os nossos encontros e que vocês permaneçam sempre perseverando na fé, buscando sempre dar continuidade com leituras e busca do conhecimento maior. Que a paz do Cristo seja conosco, hoje, agora e sempre.